Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula. Recapitulando que na nossa primeira videoaula nós falamos da década de 30 à década de 80 e hoje nós iniciaremos a nossa segunda videoaula falando da implantação do SUS. Então, a gente fala nesse primeiro momento da configuração legal e técnica do SUS. Então a gente vai mostrar o SUS ali como um novo pacto social. Então, o novo pacto social é pensar a saúde, essa questão pela perspectiva do pacto social, é pensar a saúde como direito de todos. Aquilo que já dizia lá o artigo 96 da Constituição, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, a nossa responsabilidade é na solidariedade conjunta. Que solidariedade conjunta é essa? A partir do momento que a gente paga os impostos e os tributos, nós estamos sendo solidários ali ao Estado, para fechar essa conta em relação à saúde. Então, nós somos solidários e, para isso, é preciso estender que esse direito ele não seja algum tipo de classe ou aquele que contribui com a Previdência e que não contribui com a Previdência. Que o caráter solidário, conjunto e coletivo da sociedade, ele faz jus, nós fazemos jus para essa perspectiva do direito coletivo. O modelo anterior, como nós vimos, é a saúde baseada na ideia de seguridade social. Então, se você está vinculado a algum instituto, você tem acesso à saúde. Se você não está vinculado a algum instituto, você não tem acesso a essa saúde, a não ser pelo caráter campanhista. Então, surge a questão do Sistema Único de Saúde. A gente vai ver a perspectiva de requalificação do direito à saúde. Então, a saúde ela já não é mais vista como ausência de doença, mas ela é vista também pela perspectiva biológica, social, econômica e, em muitos momentos, até a questão espiritual ela é vinculada a esse novo modelo de saúde. Que as pessoas têm acesso universal, que todos têm acesso, indiferente de raça, etnia, gênero, classe social, em que seja um serviço igualitário, que é independente da sua classe, todos têm acesso ao mesmo serviço. Que ele seja um direito de todos, e dever do Estado, e pensando também na questão da responsabilização das três esferas. Então, o Estado, União, o Estado, poder legítimo, ele vai ser dividido, ele não vai pensar só na perspectiva da União. A União é responsável, mas os municípios e os estados, eles também vão ter essa participação, essa responsabilização nesse novo modelo, nesse novo sistema de saúde. Um novo modelo de financiamento. Então, quando a gente fala do SUS como um desenho político institucional, o que a gente vai perceber? Que ele tem um caráter universal, é inovador. Por que ele é inovador? A perspectiva anterior dizia que frações ou parcelas da população ela tinha acesso a esse sistema de saúde. Agora a gente vai ver que há uma ampliação, ela é uma ampliação coletiva e universal, e as estruturas elas vão ser mais ágeis, embora aquela questão do início da nossa aula. Então, o que a gente tem hoje? E o que a gente tinha antes? Então, o objetivo era superar o modelo anterior, que era excludente, era pontual, pensar também a questão da fragmentação institucional, quanto mais fragmentado, a questão do centralismo gerencial, a questão principalmente a perspectiva burocrática, dessa questão do sistema, pensar uma remodulação daquilo que já estava proposto. Então, ou seja, tem que existir um novo padrão de relação entre o Estado e a sociedade. O SUS também era uma nova forma de exercer a gestão pública da saúde, melhorando o desempenho do Estado, a questão da agilidade, permeabilidade e, principalmente, pensar na perspectiva de descentralização, que as pessoas tenham acesso a todos os serviços sem precisar ir a grandes centros para resolver alguns tipos de problemas, que tem a questão da participação, que ele seja construído coletivamente, que a gente possa escolher quando ter um serviço, qual serviço ter, qual horário de funcionamento de unidade de saúde, aquele funcionamento que atenda grande parte da população e também a perspectiva da regionalização. Para isso a gente vai ver a Lei 8080 de 1990, que tem a questão da criação do SUS, e também a Lei 8.142 de 1990. Então, quando a gente fala do SUS, a gente tem que discutir e falar um pouco dos princípios. E quais são os princípios ideológicos ou doutrinários do SUS? Primeiro, a gente pensa pela perspectiva da universalização. O que é universalização? Universalizar. Pensando na perspectiva, pensando na ideia ali de direito de todos. Então, todos os cidadãos eles terão acesso à saúde e não só pensando na questão da atenção primária, mas que seja em todos os níveis, secundário, terciário, de alta complexidade, de média complexidade.
Pensando também um segundo princípio da integralidade, que o atendimento ele seja integral, né, que seja cura, prevenção, atenção à saúde, tanto individual quanto coletiva. E a gente vai ver, né, que pela ideia, perspectiva da reforma sanitária, a Constituição de 88, que a saúde, como eu já havia falado com vocês, ela vai ter uma maior abrangência, né, pensar na perspectiva de outras variáveis, como biológicas, sociais, econômicas, né, que vão ser imbricadas também nessa discussão da saúde. É equidade, que não quer dizer a mesma coisa que igualdade. Não tem como a gente falar que as pessoas elas têm que ser tratadas iguais, né? Na verdade, são pessoas diferentes que elas precisam ser tratadas diferentes. O que seria a universalização? Olha, todas as pessoas têm o direito de chegar a uma unidade básica de saúde e ela tem um atendimento. Mas vamos pensar uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Então, se ela precisar de alguma ferramenta, né, de alguma estrutura para ela ter acesso a esse serviço, então ela não vai ter, ela precisa de pensar em duas perspectivas. Ou ela tem que ter acesso a uma cadeira de roda que possa favorecer, né, a locomoção até a sua unidade de saúde, ou que profissionais da unidade de saúde possam ir em casa. Então, são tratar os diferentes. Se essa pessoa não tem como ir à unidade de saúde, essa pessoa ela tem que ter ferramentas, né, ela tem que ter estratégias que possam proporcioná-la esse acesso, que seja através de uma locomoção com a cadeira de rodas, ou seja através do acesso dessas pessoas, desses profissionais que irão até essa casa, né, tratar, né, entender e atender esse cidadão. Aí a gente pensa a questão da integralidade, né, essa integração entre as várias complexidades, a descentralização, ou seja, fora do centro. Então tem que estar próximo de todas as pessoas. O ideal seria que a gente conseguisse locomover ali tão próximo de casa para ter acesso a esse serviço de saúde, ainda que na unidade básica de saúde. E a questão do controle social, da participação social, é que a gente possa participar da construção, né, do SUS, que a gente possa participar dessas melhorias do SUS. Tipo, onde será implantada a nova unidade básica de saúde? Qual que será o horário de funcionamento? Que a gente tenha essa participação, essa voz ativa para poder entender e ajudar a melhorar, né, e também resolver alguns problemas que são colocados para a população. Aí a gente tem os princípios organizacionais, a perspectiva da regionalização, né, que seriam os serviços organizados em níveis de complexidade baixa, média e alta e dispostos em área definida, né, com população definida. É a questão também da descentralização, seria redistribuir as responsabilidades, cabendo o que cabe ao município. Seria a gestão local das ações de saúde, então descentralizar para que as pessoas tenham, né, disseminar, que tenham mais acesso de uma forma mais fácil à saúde. Então a gente vai ver que o SUS como um desenho, né, político institucional, e a Lei 8.142, ela vai criar ali, né, vai instituir os conselhos de saúde em todos os níveis, e a gente vai ver que os conselhos são criados de que forma? Primeiro as pessoas localmente ali se reúnem, né, ali e vão pensar o que precisa ser melhorado. Aí, em âmbito de município, juntam-se várias pessoas de vários locais na perspectiva municipal, que juntam-se ali os representantes dos municípios na esfera estadual e que juntam as esferas estaduais na perspectiva nacional. Então, o que seriam esses conselhos de saúde? É de caráter deliberativo, permanente, com representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e também dos usuários. Então, a gente pode fazer uma análise de quem são os representantes do governo, que em muitos momentos eles podem levantar bandeiras, né, de pensar a sua perspectiva do usuário, e quando muda de papel, ele pode deixar de pensar pela perspectiva do usuário e pensar ali como a sua nova função. Então, tem que ter representantes do governo, mas os prestadores de serviços também têm que estar lá. Os profissionais de saúde que estão lidando dia a dia, né, com as demandas e as diversas variáveis, e os próprios usuários que sentem, né, ali mais intensamente os problemas. Então, os conselhos também eles têm o objetivo de formular estratégias no controle de execução da política de saúde, né, pensando na perspectiva econômica e financeira, que a gente pode pensar, não, nós queremos uma saúde que ela seja coletiva, que, né, pensando em todos os princípios do SUS, equidade, integralidade, universalidade, mas o aspecto econômico ele não está dissociado. Né, ele tem que estar associado para que as ações, a gente possa propor ações e com essas ações a gente possa ter o êxito naquilo que foi pensado inicialmente, que os objetivos eles precisam ser alcançados, que eles possam ser alcançados.
Então, os conselhos, eles são compostos 50% de usuários e 50% de profissionais da saúde. Então, a gente vai ver que, em muitos momentos, esses próprios conselhos, eles vão enfrentar resistências do executivo, né? Alguns grupos, eles vão renunciar a aspectos sociais, tem a questão da falta de informação, né? Para funcionar, para que tenha um bom êxito esses conselhos. A gente vai ver que, às vezes, alguns conselheiros não têm tanta qualificação, ou alguns conselheiros, eles ficam muitos anos nos conselhos, ao invés de dar uma oxigenada, né, de mudar os grupos, de novas pessoas virem pensar, né, de novas pessoas estarem ali para poder também dar a sua contribuição. Então, eu pergunto para vocês, como que têm sido os conselhos de saúde na sua cidade? Como que vocês avaliam? Eles têm sido exitosos? Eles têm cumprido esse papel de fazer essa mudança gradativa, que a cada período de mudança, que novas pessoas entrem, deem sua contribuição? São conselhos que são compostos há muitos anos, com as mesmas pessoas. Então, é uma reflexão que eu faço, um questionamento que eu faço. Como andam os conselhos de saúde do seu município, né, pensando, né, o que discutimos até aqui? E aí há um outro questionamento. Você participa das reuniões desse Conselho Municipal de sua cidade? Que tal participar e ver, entender um pouco as discussões, esse posicionamento, como se dá, como as ações elas são colocadas, como elas são decididas? E aí a gente entra, né, na perspectiva do SUS como um novo modelo técnico assistencial. Então, é uma ampliação, né, do que era, do entendimento do processo saúde e doença. Pensar no acesso aos bens e serviços de saúde, né? E para isso a gente vê que a gente precisa, né? E depende de políticas públicas amplas. A gente vê que é um grande problema essa questão das políticas públicas, que em muitos momentos elas nascem e morrem mesmo antes da avaliação, né? Dificultando inclusive essa avaliação das políticas, se trouxe benefícios, trouxeram benefícios, não trouxeram benefícios, e pensando também na perspectiva da qualidade de vida. A gente vai ver também a associação entre ações preventivas, as curativas da saúde, não pensar só a perspectiva da cura, né? Então, saúde, ausência de doença, não, mas prevenir, né? Então, investir, né? Destinar mais investimentos à questão da prevenção, pensar na perspectiva não só individual, mas, sobretudo, a questão coletiva, pensar nas políticas sociais. Se a gente tem mais políticas que são voltadas para a prevenção e para pensar, né, algumas mazelas que a população vive, e através dessas políticas sociais tentar minimizar o impacto para a população, a gente vai ver que vai reduzir, em grande medida, a questão de doenças e agravos, pensar que uma ação pode gerar um problema, e antes que esse problema ele seja gerado, né, através das políticas, a gente possa sanar essas questões e investir mais nas questões da saúde. A integralidade da assistência à saúde, então pensar, articular, né, todos os níveis de atenção, né, que não sejam casos isolados, mas que haja uma articulação, ter também articulação entre unidades de uma rede, das mais básicas até as mais complexas, a articulação de cada unidade, ou seja, dentro da unidade, quais os serviços que são prestados, e ter articulação entre esses serviços e em cada serviço, ou seja, as ações para compor esse serviço, o que precisa ser articulado e otimizado para maior êxito. E a oferta de recursos cuja organização atenda à demanda espontânea. Então, a gente entra, né, na década de 90, a implantação do SUS, quais são os desafios e que tipo de inovação. Então, aqui a gente faz, né, um apanhado de que foi criado, né, o que a gente falou na década de 80, que é essa concepção do SUS, a questão de institucionalizar. Aí a gente vê que a gente está vivendo um processo, né, democrático, a década de 80, que a gente vai ali, né, lutar contra o regime, sobretudo para o fim do militarismo. Então, há um processo de democratização do país, a questão da mobilização das lutas sociais, né, as diretas já, e também na década de 80 a Constituição Federal. Na década de 90 a gente vai ver o quê? Que foi implantado o SUS. Na década de 90 também, que é bem latente a questão dos pensamentos e práticas neoliberais, né? A abertura comercial, a questão dos investimentos externos, né? Então, aquela questão do protecionismo, ela vai ficar um pouco de lado, é a abertura comercial que vai começar a vigorar. E é nesse período também que a gente tem a lei de 8080, a lei 8.142, a NOB-SUS 91 e a NOB-SUS 93. Então, o que seria a lei, né, 8.080?
ela vai dispor sobre as condições para a promoção da proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento desses serviços e vai dar providência, definindo qual que é o papel de cada esfera governamental. O que cabe ao Estado, o que cabe ao município, o que cabe à União nessa questão da gestão da saúde. Vai falar também em relação à estrutura do financiamento e quais são as regras, né, de transferir recursos nos diferentes níveis, União, Estado e município, por meio do Fundo de Saúde. Então, a gente entra nessa norma operacional básica NOB-SUS 91 e a NOB-SUS 93, em que a gente vai assistir a questão da descentralização e da gestão pública. Então, o que foi a NOB-1 92? O objetivo era disciplinar, para padronizar quais eram os fluxos entre as esferas do governo, né, entre as 3 instâncias, e combater essa questão da ineficiência mesmo, né? Às vezes, pensar na perspectiva do que era proposto antes, que era ocioso e caro, e tentar deixar mais eficiente. Universalizou o pagamento por produção de serviço, né? Então, ou seja, antes era a produção de serviço, agora é o orçamento, né? Então o cheque em branco ele deixa de existir. As unidades os estados e os municípios eles são financiados para a produção de acordo com as tabelas, ou seja, tem uma tabela que vai regulamentar esse serviço e que vai padronizar a rede privada que é conveniada e contratada pelo SUS. Então, a fim de minimizar as fraudes que foram colocadas, que ocorreram, né, na década anterior. Então, a gente vê que a NOB foi o primeiro ato normativo de envergadura nacional no âmbito do SUS e teve impacto significativo sobre o funcionamento do SUS. Primeiro, ao padronizar, ao universalizar o pagamento, tentando retirar ali do que era processado, do que era realizado, de que agora vão ter tabelas a serem seguidas, né, que vai de acordo, né, os procedimentos da rede privada, elas vão ter que cumprir, né, alguns tipos de protocolo e vão ter os preços já fixados, então é uma forma de conter um pouco essas fraudes. Representou um retrocesso na medida em que voltou a centralizar o sistema para o plano federal, né, então ele tira, né, a autonomia dos gestores estaduais e municipais. A gente vai ver que em um dado momento a própria Secretaria Estadual perde um pouco, né, essa autonomia e essa contribuição com o sistema de saúde, e aí a gente vai ver que estimulou o produtivismo médico assistencial também, junto com as eventuais melhorias de produtividade, foram embutidos aumentos de exames negativos, procedimentos desnecessários, até mesmo atitudes fraudulentas de faturamento. Então, a gente vê que essa questão da fraude, né, essas questões escusas, elas tiveram na década de 80, né, quando era um caráter privatista, mas mesmo com a implantação do SUS, a gente volta a viver, porque começa a perceber de procedimentos fraudulentos, né, a gente vai ver que nós assistimos há pouco tempo aqui em Montes Claros em relação a isso, procedimentos que eram realizados com alto valor, sem necessidade de realização. E isso a gente fala do caráter já privatista, né, dos planos de saúde, mas isso com certeza também naquele período foi vivenciado pelo SUS. Então a NOB-SUS, ela impulsionou a capacitação municipal para a gestão, né? Então, eles estão habilitados a essa gestão descentralizada e a adesão ao NOB-SUS 91 ela foi lenta, né? E os recursos também eles foram inconstantes, não mantinham a constância necessária. Quais foram os efeitos positivos? Um incremento na esfera municipal, né? A questão técnica, institucional para a gestão da saúde, inédita, né? Na questão municipal, e hoje a gente vê, inclusive, né, os próprios municípios com a questão da atenção primária. A emergência de novos atores na arena da saúde, né? Um processo ali, novos atores que estão no processo de decisão, né? Como secretários municipais, os usuários, né? Através dos conselhos municipais de saúde. Aí a gente entra na NOB-SUS 93 e ela vai ali estabelecer uma municipalização progressiva e gradual, né? Em estágio de forma a contemplar a questão institucional e técnica dos municípios para assumir essa gestão da saúde. Então, adota uma execução descentralizada, né? Seguida por uma parcial, combinando com a semiplena. Foi ali também que foram criadas comissões intergestores e que ali vai prever que haja representações municipais e que tinha até uma atuação destacada, né? Uma oportunidade de equilibrar as relações que tinham dos municípios com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais. Então, nós vamos fazer uma comparação da NOB-SUS 91, e como eu falei que vocês estão errado aqui, não é NOB-SUS 92, é NOB-SUS 93, foi erro de digitação.
Mas o objetivo é colocar de forma sucinta o que foi a NOBSUS 91 e a NOBSUS 92. Então, a NOBSUS 93. A NOBSUS 91, ela universalizou o pagamento por produção, né? Então, vão existir tabelas, vai ter a questão do que você produziu, você recebe, e aquela perspectiva do orçamento do cheque em branco, ela cai em desuso. Então, ela vai equiparar também os prestadores públicos a privados, onde o público vai sair em desvantagem, mas há uma equiparação, há essa necessidade, essa indicação de equiparação entre esses dois prestadores de serviços. A NOBSUS 93, né, de fato implantou, o pensamento e as práticas eram neoliberais, ou seja, uma nova formulação do que é liberal, do que é realmente a obrigação do Estado, né, que é dever do Estado. E a gente vai ver que inicia com a NOBSUS 93 a municipalização da gestão. Então, o que foi o SUS da década de 90? Eu coloquei alguns pontos favoráveis e alguns pontos que eu considero que talvez tenham sido, né, um pouco enfraquecidos. A extensão dos programas de saúde pública, de serviços assistenciais, né, de itens de alta complexidade. É o desencadeamento de um efetivo processo decisório, né, com os conselhos estaduais. E a ampliação das discussões sobre saúde na sociedade. O que pode ser considerado alguns pontos mais fracos, né? A falta de mecanismos mais eficientes para a transferência financeira de recursos, né, em função da questão burocrática. A necessidade de mais clareza nas regras para o comprometimento dos orçamentos da União, do Estado, dos municípios, ou seja, o que é de compromisso de cada esfera com as políticas de saúde, a desigualdade da qualidade dos serviços prestados e a própria questão do financiamento e da oferta. Aí nós entramos com a NOBSUS 96, né, e a gente vai ver que há uma necessidade de consolidar um modelo de gestão descentralizada e pactuada e avançar nessa autonomia dos próprios municípios. Então, ela vem para acelerar essa descentralização dos recursos federais em direção aos estados e municípios. E a gente vai ver que também há uma mudança na lógica assistencial. Então, ela vai romper um pouco com a questão do produtivismo, né, e implementar incentivo aos programas dirigidos à população mais carente, ou seja, as PACs e as práticas fundadas, né, no PSF, que hoje são a Estratégia de Saúde da Família. Então, pensar nessa lógica assistencial, né, e pensar em atender a população mais carente, ou seja, deixar de forma mais fácil, mais facilitada o acesso dessa população a esses serviços. Então, pensando na ideia do PSF, que hoje é tratado como ESF. Então, ela vem para promover, né, o pleno exercício do poder público municipal, do Distrito Federal, da função de gestor da atenção de saúde dos seus municípios, avançando na consolidação do SUS. Então, a gente vai ver esse foco, né, esse enfoque do exercício dos municípios, né, como atuantes na questão da saúde. Ela buscou a responsabilidade do poder público municipal, também as esferas estadual e federal, são corresponsáveis, mas o município ele tem ali sua parcela de responsabilidade. Mas também não excluiu a família, a comunidade, os indivíduos também na luta e na proteção nessa recuperação da saúde. Então, se pensava a saúde de uma forma, né, pontual e com alguns setores específicos, a gente vai ver que com a NOBSUS 96, ela vai inserir, né, e não vai excluir. Olha, para a gente ter êxito, recuperar essa saúde, para ter essa proteção, essa promoção, precisa de um esforço conjunto, não só da União, não só dos estados, do município, mas que seja um papel da família, que seja um papel da sociedade, da comunidade, dos indivíduos, que todos estejam envolvidos na busca dessas melhorias. Então, ela vai mostrar que a assistência ela deve ser individual ou coletiva, mas tem que ser em caráter ambulatorial, hospitalar e também domiciliar. Vai colocar sob a perspectiva de intervenções ambientais, a questão sanitária do ambiente, né, da questão da vida, do trabalho. Não tem como pensar a saúde, se não pensar algumas perspectivas relacionadas, né, a outras situações como saneamento. Então, está tudo imbricado, né? Tem que ter o controle de hospedeiros, as pessoas têm que ter acesso a saneamento para que tenha isso na questão da saúde. Então, a gente vai ver que as políticas externas, elas vão ser consideradas porque elas também vão afetar diretamente essa questão do processo saúde-doença. Então, a gente não tem como pensar a questão macro. Hoje eu estou desempregado em função das condições da crise econômica, política que a gente viveu. Isso não tem como não afetar a saúde, seja por questões psicológicas, a própria depressão que pode assolar grande parte da população que se encontra nessa situação e outros problemas como a gastrite que pode desencadear também em função de uma política macro. Eu fui
fui afetada diretamente e, em função disso, isso vão desencadear alguns problemas de saúde. Então, não tem como pensar só na saúde sem considerar que há fatores externos que estão influenciando grandemente na questão da saúde, né? Que seja o lazer, né? Cada vez mais a gente vê mais estudos relacionados à questão da qualidade de vida, do lazer, né? E do papel do próprio Estado, né? nessa oferta de lazer. A divisão e compartilhamento entre esferas do governo, né, a questão de novo modelo de responsabilização daquilo que é o gestor e daquilo que é o governo, e a gente vai ver que abarca um conjunto maior de ações e de serviços para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, a gente promove, a gente protege quem tem e recupera os que estão com algum problema de saúde. Os novos conceitos de gestão e gerência, né, que foram fortemente colocados pela NOB SUS 96, que é apropriar-se do comando do sistema. Então, a perda de autoridade das próprias secretarias estaduais de saúde. Então, que SUS nós temos agora e qual que é a perspectiva que a gente tem para o futuro? E a gente vai ver que a gente tinha a norma, né, as NOB SUS, e agora foi criada a Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NOAS SUS 2002. Qual a característica, de que forma a gente avalia essa NOAS SUS 2002? Ela teve pouca funcionalidade, né, nos pactos entre estados e municípios, como dividir, né, como foi dividida essas responsabilidades de gestão e organização do sistema. A gente vai ver que houve uma atomização dos serviços, ou seja, dividiu, fracionou demais. Em função disso, limitou o acesso dos usuários à média e alta complexidade, então favoreceu a questão mais básica, mas a média, a baixa complexidade, mas a média alta ela foi comprometida. Poucos municípios do Brasil eles conseguem ofertar a saúde em todas as instâncias, né, todas as ações de saúde, a maioria oferta somente atenção primária. Né, se a gente for fazer uma avaliação de todos os municípios e ao longo da disciplina a gente vai ver isso. A NOB SUS, ao induzir a municipalização e os repassos de recursos diretamente entre o governo federal e municipal, provocou desarticulação e a perda de autoridade das secretarias estaduais de saúde, em que a própria atenção primária ela ficou de responsabilidade nos municípios e a questão da média e alta, talvez em função da União. Então, essa perda de autoridade, ela se dá também em função desse caráter incisivo da municipalização. A NOB SUS 96, né, ela proporcionou uma expansão do SUS para todos os municípios e a NOAS, não é NOB, viu gente? A NOAS SUS, ela veio aglutinar os municípios vizinhos em sistemas micro-regionais de saúde para garantir a oferta de todos os serviços e produzir economia de escala. Então, a pessoa que tem que deslocar de um município lá na divisa com Bahia para vir a Montes Claros. Então, o objetivo é fazer sistemas micro-regionais de forma que talvez esse morador, né, da divisa com Bahia, ele possa vir talvez até Januária, a talvez um município mais próximo, ao invés de chegar até Montes Claros e não congestionar esse sistema aqui. Então, uma forma de garantir, né, os serviços ao maior número, né, de municípios para atender, para ser suporte, ao invés de centralizar somente, né, no município polo. Resgatando essa questão das secretarias estaduais de saúde, né, que ela volte a articular e ter um papel importante nessas decisões. A necessidade de referências e contra-referências pactuadas entre municípios que ofertam todos os serviços e aqueles que ofertam somente atenção primária. Então, pensar de ter essa referência, esse imbricamento, essa maior união, né, entre esses municípios que ofertam todos e aqueles que são atenção primária. Então, era objetivo também promover a maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de saúde em todos os níveis de atenção e não somente na atenção primária. Ampliar as responsabilidades dos municípios quanto à atenção básica, né? O que precisa ser ofertado, como pode ser melhorado e, sobretudo, pensar a perspectiva da prevenção. Criar mecanismos para o fortalecimento da gestão do SUS e atualizar os critérios de habilitação de estados e municípios, né? Para que não caia em desuso, sempre está atualizando de forma, criaram-se novas necessidades, criaram-se novos problemas, que eles possam ser atualizados, né? Porque senão daqui 30, 50 anos a gente vai ter um modelo que ele já tem várias décadas e que muitas situações mudaram e que ele continua assistindo, né? Ou cobrindo algumas ações que não são mais necessárias. E aí a gente vê, né, o modelo de regionalizações das ações de saúde, né, então seria uma estratégia de hierarquizar os serviços, né, buscando essa questão da equidade, tratar os diferentes de forma diferente, de forma que eles tenham acesso a essa universalização, tenham acesso, né, que sejam integrados,
e cobertos, né, por essa assistência de saúde e quais os instrumentos que são utilizados. Qualificar, como eu falei anteriormente, essas micro-regiões na assistência à saúde, definindo quais são o mínimo de procedimentos, porque se deixar aleatório, a gente pode perceber que em algum momento o próprio município ele pode negligenciar alguma regra. Então, se tem um conjunto mínimo de procedimentos que ele tem que ofertar de média complexidade, ele tem que atender aquilo ali. A política de alta complexidade, né, também é de um alto custo, então o Ministério da Saúde é quem define as normas e diretrizes nacionais e mecanismos de garantia ao acesso dessas referências. Então, o gestor estadual, ele está ligado ali à política estadual e a gestão municipal pela gestão plena do sistema. Então, essa divisão, ela fica a caráter do Ministério da Saúde. E o plano diretor de regionalização, que vai dividir e organizar o Estado em regiões e micro-regiões, redistribuindo geograficamente os recursos tecnológicos e humanos. E para isso, ele vai habilitar cada município, né, no controle de algum tipo de doença. Então, o que vai ser instituído na atenção básica? Né? A questão do controle da tuberculose, hipertensão, diabetes, hanseníase, saúde da criança e da mulher. Então, assim, o que o município ele tem que ofertar e o que pode ser buscado, né, resolver no âmbito microrregional, regional ou estadual. E o que a gente vai perceber? Que há uma necessidade, né, desse fortalecimento do SUS, através de quê? Das secretarias estaduais de saúde. Então, para tanto, o que seria essa função da Secretaria Estadual de Saúde? Ela teria um papel importante, né, porque seriam responsáveis pela coordenação, operacionalização e pelas estratégias de regulação do sistema intermunicipal. Seria a Secretaria Estadual de Saúde a responsável por alocar os recursos, né, pensando na perspectiva da necessidade da população e não nos interesses dos prestadores de serviço, ou seja, nós estamos aqui para atender a população, para atender o coletivo e não pensando pela perspectiva daquele que oferta. E melhorar também o comando sobre os prestadores de serviço, seria ele regular e ser talvez ali o obstáculo, né, para impedir, né, que serviços de má qualidade eles possam ser ofertados. Aí a gente entra na questão do financiamento, né, como são feitos esses repasses para a saúde, e a gente vai ver que hoje a questão do financiamento ele é um obstáculo, né, do SUS, porque assim a gente vai ver que os recursos eles são insuficientes, principalmente a gente pensar a questão da alta complexidade, né, a questão de alguns tratamentos que o custo é elevado, então a gente vai ver que os recursos eles são insuficientes, as fontes elas não têm aquela estabilidade de repasse e frequência de repasse, e a questão da divisão de que responsabilidade de quem? Quem é responsável por quê? Por quê, né? Pelo quê? Então a gente vai ver que não são tão claras e isso torna um problema, né, o financiamento, isso como um obstáculo na questão do SUS. A gente vai ver que hoje a gente tem acesso a um sistema de informação sobre orçamentos públicos em saúde, o CIOPS, que é um instrumento de planejamento, gestão e controle. Então, a gente tem acesso a essas informações de orçamentos públicos. Então, nós podemos hoje controlar não só a questão da saúde, mas nós temos acesso, né, os portais de transparência e que a gente vai ver onde está, né, investido, como está sendo investido ou gasto ali o nosso dinheiro. E a gente vai perceber que para ter uma melhoria de gestão, precisa ser avaliado os gastos em saúde, né? Como que eu vou melhorar a gestão? Olha, para eu melhorar a gestão, eu preciso de várias ações. Essas ações, elas se referem a um montante, né, a milhões, a bilhões. Mas como que eu vou pensar essas ações, que eu preciso de mais recurso, se na verdade eu não tenho esses recursos? Então, o financiamento ele é primordial para a gente fazer esse levantamento das ações, de quais ações, de quanto que vai gastar, para saber se existe recurso para investir ou não existe recurso. Então, o que a gente pensa hoje a saúde, né? O que aconteceu? O que a gente vê hoje na saúde, né? Mudanças demográficas. Hoje a nossa expectativa de vida ela é mais elevada, né? A gente vê hoje, eu tenho uma avó de 97 anos e que é lúcida e que cozinha, e que varre quintal e que faz outras atividades. Mas se a gente pensar décadas anteriores, a expectativa de vida era menor, né? Morria-se mais cedo. E se a gente tem uma expectativa de vida maior, essas pessoas elas precisam ser assistidas. Nós precisamos pensar como que os idosos eles precisam da saúde. Quais são os tipos de doença que acometem os idosos? Mas a gente pensa a saúde só como a ausência de doença? Não, mas a gente pensando na perspectiva biológica, econômica, social, para que esses idosos eles sejam também, né, acolhidos ali pela saúde.
a gente vai ver que há uma demanda crescente pelos serviços de saúde e a gente vai ver que os serviços de alta complexidade, há um crescimento e o SUS ele dá esse suporte, a gente vai ver que há uma mudança. E assim eu pergunto para vocês, qual a sustentabilidade do SUS? Né, diante disso que a gente vê, que a gente vai estudar, né, ao longo da disciplina, que a gente vai ter nos debates, o que vocês percebem? Né, quanto tempo se sustenta esse sistema? Ele vai vingar por mais décadas, né? Ele tem um caráter, ele tem um período que vocês acham que ele vai conseguir se sobressair? Então, é um questionamento que eu deixo para vocês. Qual a sustentabilidade do SUS? Então, nós chegamos ao final da da segunda videoaula, em que nós fechamos ali a ideia proposta inicialmente, que era fazer uma construção do caráter histórico a chegar até hoje, no que a gente tem no SUS. Então a gente chega da implantação e vê o que a gente tem hoje, né, os dias atuais do SUS. E nós finalizamos aqui, mas nós continuamos o nosso contato na plataforma. Espero todos vocês, foi um prazer estar, né, com todas e até a próxima.